Outro aspecto, que é uma questão, é uma cliente, porque ela já fez sessão de arquétipos naturais e também é minha aluna do Prosperando com os Arquétipos, né? E eu trouxe como exemplo, que é muito recente, arquétipos que afetam áreas inesperadas, tá? E no caso dessa cliente, dessa aluna, foi muito benéfico. Tá sendo, né? No processo. Porém, foi inesperado. E eu quero trazer essa atenção para vocês também, tá? Porque os arquétipos não são brincadeiras e os arquétipos trazem mudanças, tá? Em todas as áreas, reverbera na nossa vida. E eles são incríveis e aceleram muito os nossos resultados, especialmente pela integração da sombra, que muitas pessoas ficam dormindo, conduzindo a vida, manifestando a vida inconscientemente, como eu falei, né? Culpando o pai e a mãe, coisas que aconteceram há 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás, mas não querem se responsabilizar. Então, quando vocês ativam um arquétipo com inteligência, estudando, né? Ou buscando um acompanhamento, enfim, fazendo da forma como vocês acham melhor, mas de forma responsável, consciente, vocês vão sim crescer, evoluir, expandir muito, tá? Porém, alguns arquétipos, por isso que não é brincadeira quando eu falo, ensino, né? Dentro, por exemplo, do Prosperando com os Arquétipos, eu falo, explico sobre as áreas, né? Como alinhar as áreas. Porque você pode, se você não olhar para todas as áreas, que é o que eu faço também na sessão de indicação, às vezes eu fico doida, gente, para indicar um arquétipo, para potencializar o objetivo principal. Mas eu sei que vai prejudicar muito outra área da vida e não adianta, não posso fazer isso. Então é melhor ir aos poucos, né? E trazer. Eu tô com um caso desse, por exemplo, que eu atendi a cliente já faz uma semana, não dei o retorno ainda, porque eu preciso fazer uma indicação, né? E tem arquétipos que eu vejo que ia potencializar muito o objetivo principal, mas que ia trazer muito desafio na outra área, tá? Então eu tenho que ir intuitivamente, conscientemente estudando e sentindo, né, conforme a energia da pessoa, para trazer algo assertivo, mas sem prejudicar as outras áreas, porque não adianta nada. Eu trazer, nesse caso, para relacionamento, um cliente que já fez várias sessões comigo e fluiu muito bem, né? E agora quer potencializar a área de relacionamento, mas algo que vai trazer, por exemplo, uma demissão, né? Então, é muito sutil isso e é preciso ter muito discernimento e sabedoria para fazer essas escolhas. E esse exemplo que eu quero trazer para vocês foi uma cliente que, como eu mencionei, eu trouxe indicação de arquétipos de base para ela que, nossa, é revolucionário. Por isso que eu falo, simples funciona. Então, quando você vai alinhando com o seu masculino, com o seu feminino, você vai se empoderando do seu poder de ação, de acolhimento, de resolver a sua própria vida, de liderar a sua própria vida. E aí ela também é aluna do Prosperando com os Arquétipos, né? E veio me contar recentemente que estava vivenciando uma separação. É um casamento de mais de 40 anos, tá? E foi uma surpresa para mim. E, na verdade, a ativação dela, o arquétipo surgiu, né, por meio de sonho, tá? E o arquétipo é Nefertiti. E olha só que interessante. Por isso que quando vocês falam para mim, esse arquétipo da separação, não tem como padronizar, não tem como padronizar. Porque, por exemplo, essa pessoa, ela vinha num processo de querer se empoderar, de querer, enfim, realizar os próprios sonhos, liderar a própria vida. E a Nefertiti é um arquétipo que funciona muito bem em parceria. Funciona muito bem. Ela teve, né, um relacionamento sólido, muito produtivo com Akhenaton, né, rainha do Egito, e Akhenaton ali, o faraó, né? Então, é muito bom. Inclusive, tiveram muitos filhos, e ela em parcerias em geral, administradora, mas olha só a ressalva. A Nefertiti, ela traz a administração, inclusive, da própria vida. Ela traz a conexão com a própria beleza, poder pessoal. Ela traz o potencial de se conectar com com a causa da própria vida, com o que faz sentido para a própria alma. E aí, o que aconteceu? Para essa pessoa, ela sempre foi muito importante para ela se conectar com o que faz sentido para a alma dela, mas ela tolheu e ela reprimiu isso por muito tempo para permanecer nesse relacionamento, que era um relacionamento bom, sabe? Porém, ela não conseguia se sentir plena, e a Nefertiti traz isso, a plenitude, o poder pessoal, não permite que nada vai ficar aprisionando.
Então, o relacionamento que ela vivia com o marido era de total parceria, inclusive os dois juntos experimentavam a defesa de uma causa, que na época era o monoteísmo, né? No Egito, que era totalmente politeísta. Então, eles estavam juntos, unidos numa causa maior, tá? E não havia esse conflito. No caso dessa pessoa, havia o conflito. Ela muito conectada com as questões do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, e ele muito conectado com as questões materiais, enfim, totalmente incompatíveis dentro disso. E aí a Nefertiti trouxe essa tona e trouxe essa separação. E assim, para essa cliente, está sendo uma revolução na vida dela, tá? E ela está me descrevendo como algo bom, produtivo e necessário, que ela já tinha tentado algumas vezes e não tinha obtido êxito por outros motivos, né? Mas que agora ela entende que sim, que isso está sendo muito bom. Então, ela trouxe a Nefertiti para o empoderamento, para intuitivamente, né? Ela queria viver, já estava curando os arquétipos de base, por isso ela teve essa sustentação para estar conseguindo manter essa decisão. E isso surgiu de uma forma inesperada. E entrou nesse momento do céu, né? Algumas semanas atrás que eu venho falando sobre Áries vindo à tona por meio de Júpiter do Sol, trouxe essa verdade à tona e por meio de uma comunicação distorcida, enfim, houve uma ruptura total desse relacionamento, inclusive na comunicação, e algo que aparentemente tende a ser definitivo. E para ela está sendo produtivo, mas para você poderia ser limitante. Talvez você não, se você faz isso de uma forma inconsciente, né, sem entender que pode afetar todas as áreas da vida, sem entender se você quer um arquétipo muito poderoso, por isso que eu falo que algumas pessoas querem a Cleópatra, mas não entendem que eu, quando venho no aspecto terapêutico no atendimento, eu olho para para tudo, e eu vejo que talvez ela não está pronta para enfrentar as liberações, os desapegos, os fins, as rupturas que a Cleópatra vai exigir para que ela lidere a própria vida, para que ela seja totalmente posicionada, entendeu? Então, eu, como terapeuta e responsável, né, por entender o momento e o processo do cliente, eu não posso fazer isso com a pessoa. E aí eu trago algo progressivo, né? Que com o tempo, como foi no caso dessa cliente que usa arquétipos de base, quando ela foi se alinhando com a base dela, com a verdade dela, surgiu depois a Nefertiti, eu vi como uma grande mudança. Mas se não tivesse alinhamento dessa base também, que parece que não muda nada, nada teria fluído, talvez, tá? Então, mas para outra pessoa poderia ser péssimo, para ela está sendo bom. Para outra pessoa poderia ser péssima essa separação.